Boa noite, pessoal, tudo bem? Saudade de vocês, como é que vocês? Espero que todos estejam bem. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, gravando mais esse vídeo aula para vocês, tá? É importante aí a nossa continuidade, né, do nosso estudo, né, na aula passada a gente iniciou então os estudos em impostos estaduais e para concluir na aula de hoje nós estaremos concluindo o estudo do ICMS para, enfim, estudarmos sobre o TCMD. Né? Eu vou retomar um pouco sobre o ICMS na parte da substituição tributária. Né? Eu falei na aula passada, expliquei para vocês essa divisão, né, essa classificação que trata a Constituição Federal, no artigo 121, parágrafo único, inciso 2 do CTN, aliás, e o artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal de 88, prevê, então, né, de forma legal, que algumas operações que envolvem circulação de mercadoria, né, uma situação da substituição tributária, ou seja, um instituto jurídico, então, na operação que envolve circulação de mercadoria, que é a substituição tributária, classificada em substituição tributária progressiva, que é aquela para frente, ou a substituição tributária regressiva para trás. Eu vou revisar um pouco, né, sobre essas duas classificações da substituição tributária para a gente dar seguimento, ok? E essa semana eu estava vendo alguma reportagem, fiz alguma leitura também, isso não é de hoje, mas já tem uma discussão bem interessante, né, para quem gosta de tributário e tem interesse em atuar na área tributária, alguns operadores de direito tributário, né, vêm já há um tempo estudando essa tese jurídica tributária com relação à composição da base de cálculo do ICMS para fim de recolhimento do PIS e COFINS. Né? Então, uma tese que alguns doutrinadores, alguns especialistas de direito da advocacia, atuando na advocacia tributária, né, até consideram infelizmente, diante dessa situação, mas é uma situação que nós não queríamos estar passando por ela, né, em face dessa pandemia, né, dessa paralisação da atividade econômica, mas é necessário, né, nós, operadores de direito, né, estudarmos algumas possibilidades, algumas estratégias jurídicas, administrativa, até mais jurídica também, no sentido de orientar o contribuinte, principalmente a pessoa jurídica, o empresário, né, aquele que está aí com as suas atividades econômicas praticamente suspensa, paralisada, voltando agora em alguns municípios, né, de alguns estados, alguns municípios, tentando flexibilizar e voltando, pelo menos assim, aos poucos, né? Mas diante dessa situação jurídica que impacta assim na receita da empresa, do contribuinte, né? É necessário sim estudar dentro do conhecimento que nós temos, né? Aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento sobre a legislação tributária no sentido de orientar, né? Orientar o empresário, o contribuinte, que o nosso principal também poderá ser o nosso principal cliente, né? Quando se trata principalmente de matéria tributária, porque quando se fala em contribuinte, o que mais gera arrecadação tributária para os entes federados, né? Os entes políticos, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, discutivelmente é a própria empresa, a pessoa jurídica. Tá? Pois bem, eu lembrei desse tema agora, achei interessante, antes de dar continuidade à substituição tributária, só para vocês, intuito de provocar vocês, no sentido de aqueles interessados, até fazer uma leitura sobre isso, né? Tem várias matérias, vários advogados, vários especialistas, professores, né? Divulgando esse tema, porque, como eu falei, é uma situação que às vezes poderá, vamos dizer assim, no sentido de orientar o contribuinte, a pessoa jurídica, de buscar um fôlego, vamos dizer assim, com relação ao recolhimento de tributos, principalmente no que tange ao recolhimento do PIS e COFINS. Né? Então nós estudamos, e vocês têm conhecimento, que quando se fala em PIS e COFINS, o PIS e COFINS é uma contribuição social, né, com a finalidade, com a destinação específica, você tem uma finalidade específica, né, para compor, então, a arrecadação tributária, aliás, a arrecadação previdenciária. Então, tem como objetivo, então, uma destinação dessa arrecadação do PIS e COFINS, além de outras contribuições sociais,
né, a atender às finalidades da Seguridade Social. Então, lá no artigo 195, inciso 1, salvo engano, acho que é a linha B, 195 da Constituição Federal, inciso 1, a linha B, tem lá a base de cálculo, ou seja, a origem, então, o quadro gerador do PIS e COFINS, da contribuição social, que é gerada sobre a receita e o faturamento. Aí o que é importante a gente fazer até um estudo, porque tem no Supremo Tribunal Federal, né, até denominado como julgamento, aguardando um julgamento de repercussão geral, né, em face do recurso especial número 574.706, eu acho que não errei o recurso, mas é esse mesmo, recurso especial 574.706, né, que lá em 2007 já teve um reconhecimento, né, por parte de alguns julgadores, né, ministros do STF, né, da exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso depois foi suspenso, voltou à tona agora essa discussão, inclusive tinha um julgamento agora dessa repercussão geral, era para acontecer agora, para pacificar isso no Supremo Tribunal Federal, agora acho que só no início de abril, primeiro dia 2 de abril, mas em face dessa pandemia, né, dessa paralisação, dessa suspensão, isso foi prorrogado e não foi remarcado outra data para que isso volte, né, no plenário do STF para esse julgamento dessa tese, né. É uma das teses tributárias, aguardando então um acordo, né, uma definição, um julgamento aí definitivo por parte do STF. Mas sim, há alguns julgados, né, algumas liminares concedidas aos tribunais, né, federais a título de concessão de liminar, no sentido de suspender a base de cálculo ICMS, né, para cálculo PIS e COFINS. Então, rapidamente, porque isso é importante para o ICMS, nós, operadores do direito, precisamos conhecer isso, né, entender um pouquinho sobre isso. Então, rapidamente. Então, quando se fala em cálculo para fins de COFINS, nós vimos que a contribuição social do PIS e COFINS ela incide sobre a incidência tributária para fins de recolhimento do PIS e COFINS, que é a contribuição social, ela incide sobre o faturamento da empresa. Então, o que é o faturamento? Faturamento, ou seja, é aquilo que a empresa arrecada, né? Ou seja, uma receita que ela arrecada, oferida, então, diante das operações, da venda, né? Que ela realiza nas operações, no comércio em geral, né? Venda de produtos, venda de mercadoria, e fica para ela mesma, para si mesma. Então, o entendimento do STF é bem no sentido que, e quando se fala ICMS, ou seja, ICMS é imposto, não é contribuição. Mas o importante disso, o entendimento do STF de não reconhecer que o ICMS faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, porque o ICMS, nada mais nada menos, o contribuinte, ele cobra, ou seja, ele cobra, mas ele repassa para o erário público, para o Estado. Né? Então, na verdade, o ICMS não vem compor a receita, o faturamento da empresa. Não, porque o ICMS não vai ficar para a empresa, né? Não vai ficar para domínio próprio da empresa. Então, por isso que o ICMS não tem essa natureza de faturamento, não é reconhecida essa arrecadação, ou seja, esse valor arrecadado do ICMS para fim de compor o faturamento da empresa. Né? Mais do que lógico, se a gente for buscar então no artigo 195, do inciso 1, a linha B, né? E aí a gente vai entender então um pouco sobre essa questão dessa discussão, então aguardando esse julgamento da repercussão geral no STF. Né? Então, ou seja, o ICMS hoje ainda é o entendimento ainda do STF, aguardando então, como eu falei, essa definição, né, meio de acordo, dessa questão desse recurso especial de 574.706, para que seja definido isso. Né? Então, ou seja, se amanhã ou depois, quando for marcado esse julgamento, se realmente for pacificado o entendimento do STF, que o ICMS, em definitivo, não vai compor a base de cálculo PIS e COFINS, né? Ou seja, aí tem que se definir também se os efeitos desse julgamento serão o quê? Stunk ou ex-nunc, né? Vai retroagir ou não? Né? Então, se for por efeito de modulação, ou seja, poderá o quê? Então, a definição ser, aliás, o julgamento, a decisão ser reconhecida, que a exclusão da base de cálculo do ICMS incidirá a partir do momento do julgamento, da decisão, né, do acordo. Então, ou seja, então não vai ter efeitos retroativos, ou seja, então o contribuinte não poderá buscar
né, uma recuperação desse crédito tributário, não poderá buscar uma compensação, vamos dizer assim, né, compensação desse crédito tributário dos 5 anos anteriores, né, ou seja, só a partir de então, a partir dessa decisão, que fica então, aliás, não ficará mais o contribuinte obrigado, para fins de base de cálculo do PIS e COFINS, inserir então o valor do ICMS, né, emitido na nota fiscal, na saída da mercadoria. Quando ele dá a saída da mercadoria, então você tem o valor do ICMS. Então, sobre isso, então não vai compor mais o faturamento, porque na verdade não compõe o faturamento e, consequentemente, não vai gerar base de cálculo para fins de pagamento de recolhimento do PIS e COFINS. Né? Agora, se não for reconhecido, né, por parte do STF, o efeito modulação, ou seja, para que se possa o contribuinte buscar a retroatividade, então, dessa recuperação desse crédito, aí sim, aí é ótimo, né? Excelente para o contribuinte, principalmente para os operadores de direito, para advogado tributarista, porque poderão, então, buscar esses clientes, esses empresários, esses comerciantes, né? Fora a loja do Simples Nacional, tá? Aí são empresas que têm o regime tributário lucro presumido ou lucro real, empresa de médio porte, de pequeno porte também, que não esteja enquadrada dentro do Simples Nacional, possibilitando então que busque esses créditos recolhidos a maior, né, durante 5 anos, podendo compensar as operações, né, em pagamento e recolhimento de tributos posterior. Então é uma decisão ainda, aliás, é uma indefinição, embora já tenha esse entendimento desse julgado desse recurso especial 574.706, então há ainda a possibilidade de contribuintes conseguir, por força de liminar, a suspensão do não pagamento do PIS do cálculo do PIS e COFINS, a inclusão do valor do ICMS na emissão da nota fiscal. Tá? Então, só para trazer isso para vocês, a título de curiosidade também, de conhecimento de vocês também, para que depois vocês também possam entender, né, o cálculo do ICMS, como a gente já falou, a base de cálculo do ICMS, né? A gente vai ver um pouquinho hoje sobre a alíquota, tá? Mas também, lembrando também a questão do PIS e COFINS. Nós sabemos, então, que o PIS e COFINS são contribuições especiais de competência da União e que têm a destinação específica para atender a Seguridade Social. É isso? O ICMS é um imposto estadual, né? Imposto estadual, de competência estadual, como nós já conhecemos, que é um imposto que incide sobre a circulação de operações de mercadoria, sobre alguns serviços, né? Dentre esses serviços nós vimos que inclui serviço de transporte interestadual, intermunicipal, porque o transporte intermunicipal não incide o ICMS, e sim o imposto sobre serviço. Mas o que é o transporte, professor, intramunicipal? Ora, o transporte, o serviço de transporte intramunicipal é lógico que é aqueles transportes, todo tipo de transporte, né, ocorrido ali dentro do próprio município. Então, esse tipo de serviço, a transportadora que vai transportar uma mercadoria, um determinado produto dentro do próprio município, não vai ter que pagar o ICMS, vai ter que recolher o ISS, ou ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço. Agora, a Lei Complementar 116 de 2003, que trata justamente dispositivo com relação à cobrança do ISS, essa lei complementar no rol de serviço, tem lá de lista de serviço, tá? Que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante sobre ele. Ele trata, então, pessoal, que algum serviço incide o ICMS, não o ISS, né? Porque, então, na própria Lei Candia, 87/96, que trata do ICMS, e a própria lei também do ISS, que é essa lei complementar, também faz a referência de alguns serviços, dentre eles o serviço interestadual e intermunicipal que incide o ICMS. Então, o contribuinte não vai pagar ISS se for transportar uma mercadoria, um produto de Anápolis para Goiânia. Vai pagar ICMS, né? Mas o imposto sobre serviço não. Tanto o município de Anápolis como o município de Goiânia não poderá, uma barreira fiscal, uma fiscalização, né, parar o contribuinte, o motorista do caminhão, do veículo que está transportando essa mercadoria ou esse produto, né, exigir notificar para que o contribuinte ou o proprietário dessa mercadoria ou desse produto faça o recolhimento do ISS, até porque a obrigação dele é pagar o ICMS, é mostrar que a nota fiscal da transferência desse produto, dessa mercadoria, já foi, então, sujeita à tributação do ICMS. Beleza? Tudo bom? Ok, então vamos seguindo.
A substituição tributária, então, nós vimos que ela ocorre de duas situações, né? Lógico que não é todas as operações do ICMS, né? Não é todas, algumas específicas, né? A substituição tributária, rapidamente, eu falei para vocês, então, na aula anterior, que ela pode ser progressiva para frente ou regressiva para trás. Quando se trata, a doutrina trata essa classificação de progressiva para frente, é com relação ao fatirador. Fatirador, o critério material do ICMS, né? Aí, como assim? Então, olha só, a substituição tributária progressiva, aí está lá no material que eu mandei para vocês, nos slides, né? Ela foi inserida até na emenda constitucional 3 de 93, né? Até coloquei para vocês, no artigo 150 da Constituição Federal, no parágrafo 7º, tá? Então, ou seja, essa substituição tributária progressiva para frente significa o seguinte, que o pagamento do imposto é feito antecipadamente, mas o fatirador não ocorreu ainda, o fatirador vai ocorrer lá na frente. Por que lá na frente? É quando ocorrer a operação de circulação de mercadorias, isso mesmo, porque eu, contribuinte do ICMS, vou comprar determinada mercadoria, né? Na indústria, na fábrica, e meu interesse é vender essa mercadoria. Então, eu sou um comerciante, eu sou empresário, né? Exerço um negócio, minha atividade econômica é empresarial. Então, ou seja, eu vou comprar essa mercadoria e vendê-la, né? Então, ao vender, ao dar saída dessa mercadoria, então eu serei obrigado a recolher o ICMS. É lógico que nessa questão da operação da circulação do ICMS, né, no cálculo do ICMS, aplica-se o princípio da não cumulatividade. Lembra do princípio da não cumulatividade? Os créditos advindos de operações anteriores poderão ser compensados nas operações subsequentes do ICMS, que envolve o ICMS, né? Isso é importante, tá? Lembrar disso aí. Pois bem, então a substituição tributária progressiva é isso. Por exemplo, eu dei um exemplo de uma concessionária, né, que adquire um veículo, tá? Adquire um veículo de determinada indústria, de uma fábrica, para vender aqui em Anápolis, né? Então a concessionária ela adquire esse veículo, lá na fábrica, quer seja em qualquer estado, já é feita a retenção desse tributo do ICMS. E o cálculo é feito, como eu falei para você, de forma presumida, porque se não tem ali o lucro, se não tem o valor, né, final, o valor real da venda, porque não está vendendo, né, ali não está ocorrendo uma transferência de titularidade dessa propriedade, né, ou seja, então nessa situação, o contribuinte, ou seja, no caso, o contribuinte vai pagar sobre um valor presumido, né, e aí até definido como MVA, margem de valor agregado, ou margem de valor presumido, é feito um cálculo presumido, quanto seria mais ou menos o valor desse veículo na saída dele, a presunção, né? Então ele faz o recolhimento e aí depois ele faz na operação da saída da mercadoria, ele vai calcular, lógico, né, o ICMS devido sobre o preço, sobre o custo, aí incide o frete, lógico, você pagou frete, né? Outros tributos também incidentes sobre essa cadeia tributária desse produto que ele adquiriu. Então, para fins de cálculo do ICMS, quando for dar saída, quando for vender para quem? Para o contribuinte, aliás, para o consumidor, né? Então, para o consumidor, quando for dar saída para o consumidor, vai emitir nota fiscal, consequentemente fazer o recolhimento do ICMS, se houver crédito de operações anteriores, vai compensar esse crédito, tá? Aí vai recolher a diferença. Então, eu coloquei para vocês que algumas situações que envolvem operação de substituição tributária progressiva para frente, que ocorrem em veículos, né? Empresas que atuam aí na atividade econômica, no ramo de atividade econômica com lubrificante, né? Venda de lubrificante, bebidas, cerveja, outros tipos de bebidas, cigarros também, café, tá? Ocorre esse tipo de operação de substituição tributária, combustível, né? Ou seja, o dono aqui do posto, né? Ele é um contribuinte do ICMS, então quando ele compra lá na distribuidora, né, na Petrobras ou de qualquer outra distribuidora, é feito esse cálculo aqui, essa substituição tributária do ICMS, e ele é obrigado a fazer o recolhimento, né? Então, na saída aqui da venda do combustível, ele vai depois fazendo essa compensação e fazendo depois, dando a saída, ele faz então o recolhimento já foi feito lá, e se houver possibilidade de algum crédito, ele pode fazer a compensação. Então, ocorre sobre a cerveja, bebidas, lubrificantes, combustíveis, veículos, né? E outros. Esses são os mais, assim, comum de acontecer, né? A energia elétrica também, né? No caso de energia elétrica, é calculado sim o ICMS, tá? Ocorre também, às vezes, alguma situação de substituição tributária.
E aí, substituição tributária regressiva para trás, que é uma outra classificação que a doutrina traz, né, define como substituição tributária regressiva, é aquilo que eu falei para vocês, com relação não ao pagamento, e sim, lá no progressivo o pagamento é feito antecipado. Aqui na regressiva para trás, o pagamento é postergado, ou seja, o contribuinte vai fazer o pagamento do ICMS em outra situação. Em que situação, professor? No momento lá, quando a fábrica, quando a indústria, né, ou quando a própria empresa for fazer o quê? For vender esse produto, essa mercadoria, né? Olha o exemplo. Então, aqui ocorre o diferimento, né? É o fenômeno do diferimento tributário. O que é o diferimento? O diferimento, né? Esse fenômeno de diferimento tributário é a própria postergação do recolhimento do tributo, né? Do tributo indireto, né? Lembra do tributo indireto? Que ocorre aquela repercussão, transfere para outra pessoa, para o consumidor, né? Então, em outro momento ulterior à ocorrência do fato tirador. Por quê? O fato tirador ocorreu. Então, veja bem, enquanto lá para frente o fato tirador não ocorreu e o pagamento é antecipado, aqui o fato tirador ocorre antecipadamente no início da aquisição, né, da compra desse produto, vamos dizer assim, lá na frente se paga, aliás, ocorre o fato tirador, que é a saída desse produto, dessa mercadoria, tá? Para o comércio, para o consumidor. Um exemplo disso, nós temos com relação ao leite cru. O laticínio, quando vai comprar o leite cru, então ele está comprando o leite, ele paga por aquele leite, preço do litro de leite, quanto que é, não sei, né? Mas ele faz a compra, a aquisição desse leite cru, né? Com o objetivo de transformar em algum tipo de mercadoria para venda. Então, ele vai transformar em leite pó, vai transformar em leite caixinha, outros derivados do leite. E com isso ele vai vender. E é lógico, quando ele vai vender, da saída dessa mercadoria, né? A originada dessa compra do leite cru, ele vai ter que fazer, então, aí ocorre o fato tirador. Mas o pagamento do imposto ele fez antecipadamente. Aliás, desculpe, o fato tirador ocorreu no momento dessa compra, mas o pagamento é feito posteriormente, né? Aqui, nesse caso aqui da substituição tributária regressiva, então, para trás, o fato tirador, então, ocorreu, né? Pois bem, mas o fato gerador ocorreu. Então, com relação à substituição tributária regressiva ou progressiva, lembra do fato gerador. Enquanto na progressiva para frente, o fato gerador ele vai ocorrer posterior ao pagamento, aqui não. Aqui ocorre o fato gerador antes, mas o pagamento é depois. Tá? Então, ao inverso. Né? Vou repetir. Na substituição tributária progressiva para frente, o pagamento do ICMS é feito antecipado e o fato gerador vai ocorrer depois, posterior. Que momento é esse? No momento que o comerciante der a saída, vender essa mercadoria para o consumidor. Beleza? Joia. Olha só, agora regressivo para trás é o inverso, né? É o contrário. Né? O contrário, ou seja, o fato gerador ocorre antes, mas o pagamento é feito posteriormente. Então há uma inversão, né? Observe aí então que é uma inversão entre fato gerador e pagamento. Enquanto um pagamento é feito antecipado, o fato gerador ocorre posteriormente. E na regressiva para trás, o fato gerador ocorre de imediato, mas não se paga o ICMS. O ICMS paga-se depois. É o diferimento tributário, postergar o recolhimento do tributo indireto para o momento ulterior da ocorrência do fato gerador. É isso, ó. Ou seja, momento posterior, momento que já aconteceu o fato gerador, e aí a fábrica, quando produzir e se vender, é feito então esse pagamento do ICMS. Ok? Tudo bem? Ótimo. Então, seguindo, então, eu dei alguns exemplos para vocês, até coloquei um material a mais, tá? Eu não gosto de preencher muitos slides, não, mas eu coloquei então um conteúdo a mais para facilitar o estudo de vocês, e qualquer dúvida a gente vai discutindo aí nas aulas, tá bom? E aí uma discussão que eu falei na aula passada, que às vezes ocorre, o concessionário principalmente, é de que, eu paguei o imposto lá na substituição tributária, a maior, mas quando eu fui dar a saída aqui calcular, está dando a menor ICMS, então paguei a mais. Aí tem algumas empresas que buscam, às vezes até conseguem êxito na justiça, né? Com relação à compensação dessa diferença, tá? Porque eu paguei a mais lá, agora estou dando a saída aqui, está dando menos, né? O ICMS que eu deveria pagar não é o que foi o valor presumido. Então, isso também pode acontecer, tá? E aí é uma outra situação que entra aí o advogado tributarista, né? Mais serviço para nós. Muito bom. Então, olha só, eu falei para vocês também, dei uma definição na aula passada do que é pauta fiscal, tá? Importante, vai cair uma questão na prova sobre isso, deve cair, não sei. Né? A súmula, até coloquei para vocês a súmula 431 do STJ, olha só. É ilegal a cobrança de ICMS com base
no valor da mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. Ok, beleza, mas o que é o regime de pauta fiscal? Pessoal, esse regime de pauta fiscal, segundo a doutrina, eu até coloquei uma definição aqui do Carrasa, né? Ele define então que pauta fiscal, o que é? É uma forma arbitrária, né, de forma arbitrária, por parte do fisco, da autoridade fazendária, de fazer o que? O cálculo, né? O cálculo do pagamento desse imposto, no caso do ICMS, em algumas situações que trata a substituição tributária, né? Mas na verdade é inverter, é trocar a base de cálculo que seria real por uma outra arbitrada, né? E aí aqui não se há a figura, até o Carrasa fala isso para nós, que não há a figura do substituto e o substituído, né? Então, na substituição tributária você tem o substituto e substituído, né? Lembra lá da concessionária, do empresário da concessionária e o fabricante, a indústria, né? Então, ou seja, o substituído é o próprio contribuinte do ICMS, né? O substituto é aquele que fica obrigado a fazer o recolhimento do ICMS, mesmo que não seja o contribuinte, que é a fábrica, né? O dono da fábrica, o empresário da fábrica, ele não é obrigado, ele não é contribuinte do ICMS, mas ele é obrigado a fazer, em face da substituição tributária, a retenção do ICMS e para repassar para o Estado. Já o substituído é o próprio contribuinte do ICMS, beleza? Então, só uma classificação, definição aí, um conceito breve aí de substituto e substituído, né, nessa operação da substituição tributária. Ok, beleza. Então, exige apenas o contribuinte, então, o sujeito passivo da obrigação tributária, né? Então, a semelhança da substituição tributária é que a sua base do cálculo real é trocada por outra presumida. Aí uma discussão também dessa questão desse cálculo arbitrário por parte da autoridade fazendária. Isso aqui é uma discussão interessante aí, porque quando ocorre isso, às vezes o próprio fisco, com interesse de arrecadar, faz até um cálculo abusivo, né? Aí cabe medida administrativa, até às vezes medida judicial, tá? E é só eu quero que vocês façam a leitura do artigo 148 do CTN, tá? Façam a leitura desse 148 do CTN, importantíssimo esse artigo. Ele é uma modalidade de lançamento direto, né, por parte do fisco, mas ele não pode ser confundido com pauta fiscal. O Carrasa até dá esse entendimento para nós. Ele não é um cálculo arbitrário, né? É diferente do regime de valor agregado, segundo a lei complementar, lá, a Lei Candir 87/96, ele define que é uma técnica adotada para a fixação da base de cálculo do ICMS, na sistemática da substituição tributária progressiva, tá vendo? A progressiva. Então, a situação permitida, né? Prevista no próprio Código Tributário, em lei, no artigo 148. Vê se eu só um minutinho, vou ler rapidamente para vocês aqui, para depois vocês acompanhem em casa, tá? Olha só, o 148 do CTN. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sem que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados ou documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação a avaliação contraditória, administrativa e judicial, aqui garantindo aqui, assegurando o contribuinte a ampla defesa e contraditório na parte final, né? Então a situação é que quando não tem como presumir, né, não tem como calcular, né, a dificuldade do cálculo diante das informações imprecisas, né, ou as informações obscuras para fim de calcular esse imposto, do ICMS, aí aplica-se então o artigo 148, que é uma modalidade de lançamento direto, tá? Olha só, eu vou fazer 2 vídeos, vou gravar 2 vídeos, esse aqui eu vou calcular mais ou menos 30, 40 minutos, tá? E depois eu vou gravar um outro vídeo para a gente concluir a nossa aula de hoje, provavelmente mais uns 20 minutos, tá bom? Legal? Então, joia. Olha só, então leem bastante o 148 CTN, tá? Que trata essa questão essa modalidade de lançamento, como eu expliquei, mas que não significa uma pauta fiscal, tá? Seguindo, então, aí vem algumas definições do Carrasa, vocês podem ler lá, ele faz então, uma definição para nós bem legal aí sobre reportando aí a Lei Complementar 87/96, tá? Tratando ainda sobre algumas situações para a gente entender melhor, né? É uma compreensão nossa com relação à substituição tributária para frente, com relação também à fixação do valor devido do ICMS quando envolve substituição tributária. Ok.
Então, seguindo, aí nós temos então outro fato gerador do ICMS, que é o Serviço de Transporte Intermunicipal e Interestadual, que eu já expliquei, né, quando eu fui tratar um pouco do ICMS. O importante do Serviço de Transporte Intermunicipal e Interestadual, pessoal, é entender o seguinte, que o fato gerador, então, sobre do ICMS com relação a esse tipo de serviço é o transporte entre estados e entre municípios, né? Então, transporte de carga, transporte de mercadorias em parcela, né? Consideração ocorrido o fato gerador. Então, qualquer transporte de produto, mercadoria entre estados ou municípios incidirá, então, a incidência do ICMS, né? E aí eu até coloquei uma pergunta para vocês interessante, sobre a ocorrência do fato gerador, né? Até coloquei um exemplo aí. Uma empresa de transporte de carga com sede no Espírito Santo contrata serviço que consiste em transportar mercadoria de uma fábrica no Rio de Janeiro para os estados Ceará e Piauí. Pagar-se-á o ICMS para qual estado? Então, é aquela situação, né? Aí o transportador pegou a mercadoria, o contribuinte está aqui em Goiás. Está aqui em Goiás, né? Ele é daqui. E aí, de Goiás. Aí ele vai comprar mercadoria lá numa fábrica, numa indústria do Rio de Janeiro. Só que essa mercadoria não é para transportar aqui para o estado de Goiás. Na verdade, vai ser transportada para outro estado, com uma filial, talvez, lá no Belém do Pará, né? Sei lá, em Teresina, Piauí, né? Mas qual que estado será competente? Será que essa competência, essa arrecadação do ICMS, né, em decorrência dessa operação de serviço de transporte interestadual, será rateada, será dividida, será compartilhada entre esses estados envolvidos? Não, né? Não, claro que não, porque o fato gerador ocorre justamente na onde saiu essa mercadoria. Então, o estado competente que vai ficar com a arrecadação do ICMS é o estado do Rio de Janeiro, porque a mercadoria saiu de onde? Saiu do Rio de Janeiro, tá? Assim, se fosse ao contrário, o estado de destino, tá? Então, é importante com relação assim envolve também com relação aos municípios, tá? Então, o serviço de transporte dentro do município, intermunicipal, fora da incidência do ICMS. Lembre disso, tá? Intramunicipal é dentro do município, então está fora a incidência do ICMS. Só se for intermunicipal, ok? Pois bem, então seguindo aí. Serviço de comunicação, está lá na Lei Complementar 86, no artigo 2º, inciso 3º, prestação onerosa, serviço de comunicação. Importante vocês estudarem, porque lembra que eu sempre caio uma questão ou duas sobre súmula, e eu sempre coloco para vocês, no meu material. Aí no serviço de comunicação está aí explícito aí para vocês, a súmula do STJ, duas súmulas do STJ, a 350 e a 334. A 350, o ICMS não incide sobre serviço de habilitação de telefone celular. E a 334, o ICMS não incide sobre serviço de provedor de acesso à internet. Claro, né? Isso aqui é interessante pensar isso aqui, porque já imaginou se fosse cobrar ICMS em todo serviço de habilitação de celular? Né? Para o Estado seria uma maravilha, mas se imagina para o consumidor, para o contribuinte, né? Para o empresário. Né? Então não incide na habilitação do celular, não. Agora na compra do celular, aí sim o celular é uma mercadoria. Agora para você habilitar esse aparelho em uma linha telefônica é um serviço, tá? Aí não incide o ICMS, tá ok? Assim como ocorre também de provedores de acesso à internet, também não. Tá? Lógico que alguns serviços vão ficar sujeitos ao ISS, mas não o ICMS, beleza? Ótimo. Sobre a energia elétrica está lá no artigo 155, parágrafo 3º, né? Façam a leitura lá, o entendimento já do STF que a energia elétrica tem uma natureza, né, de mercadoria. A súmula também elenquei para vocês a súmula 391 do STJ, que pronunciou que só é devida sobre a energia elétrica efetivamente utilizada e não sobre a contratada. Aí uma discussão até jurídica com relação a isso, porque algumas empresas de fornecimento de energia elétrica, às vezes insiste ainda de fazer o cálculo, a base de cálculo da energia elétrica, não sobre a energia assim, efetivamente utilizada, né? Mas sim o que foi contratado. Uma empresa que faz um contrato aí com a empresa de energia elétrica para fornecer tantos quilowatts de produção para fim de energia elétrica, mas na verdade ela não produziu aquilo, ela não utilizou aquele que foi no contrato, né? Ela pode ter utilizado menos, mas mesmo assim na base de cálculo, às vezes algumas empresas podem cobrar isso, aí já está pacificado, já tem um acumulado no STJ, e aí já é uma fundamentação legal aí para fins de derrubar, né, essa cobrança indevida, ilegal
por parte dessas empresas, né? A 391, tá lá, coloquei para vocês, a 391 está até repetida aí, tá? Vou seguindo. Tem um julgamento aí do recurso especial do Rio Grande do Sul. Conclui que o ICMS deve incidir todo o processo de fornecimento de energia elétrica, incluindo fase de geração, transmissão e distribuição. Lei Complementar 87/96, o artigo 13, inciso 1. Tá? Vocês podem fazer uma leitura lá do artigo 13 também da Lei Complementar. Por fim, sobre o ICMS, aí a gente vê sobre o último serviço de importação. O importante sobre a importação de bens é observar a emenda constitucional de 2001 a 33 de 2001. Né? Ela inseriu, então, no artigo, acrescentou, aliás, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, né, que toda e qualquer importação de bens ou mercadorias, inclusive aqueles bens que seja para uso próprio, independente de ser o importador contribuinte habitual do ICMS, fica, então, sujeito ao pagamento da incidência do ICMS. Então, na importação de bens, produtos ou mercadorias, né? Mesmo que seja eu consumidor, então, segundo a Constituição Federal, de acordo inserida aí nessa emenda constitucional 2001, eu passei a ser, então, um contribuinte do ICMS, embora, aliás, não sou efetivamente, né, legalmente reconhecido como contribuinte, mas fico obrigado ao pagamento do ICMS, salvo se tiver alguma isenção. Tá? Essa isenção do ICMS é concedida por convênios. Tá? Então, cada estado quer conceder, até para não gerar uma guerra fiscal, né? Os estados que quiser conceder alguma isenção de alguns produtos, de alguma circulação de mercadorias, né? Para fim de trazer algum benefício fiscal para o contribuinte, é necessário, então, esse convênio ser firmado, às vezes com os estados, de um estado para o outro. Tá? E isso também é importante a gente ressaltar com relação ao ICMS. Então, cada estado, na sua legislação própria, tem os convênios, né, definidos, que estabeleceu alguns benefícios fiscais na questão de isenção tributária do ICMS. Pois bem, então, aqui é uma situação que, na caso de imposto de importação, nós sabemos, então, que incide o imposto de importação, lógico, lá no desembaraço aduaneiro, então ocorrerá também a cobrança do ICMS, né? Alguns doutrinadores até tratam de ilegalidade da bitributação. Por quê? Porque a União pode cobrar imposto de importação sobre o mesmo fatirador, né? Então, ou seja, eu adquiri o produto, essa mercadoria, então é imposto que foi importado, a União vai cobrar imposto de importação, então sobre esse mesmo fatirador vai incidir a cobrança do ICMS também, né? Súmula vinculante 48 da STF. Olha só, na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS, por ocasião do desembaraço aduaneiro. Expliquei agora, né? Então, toda mercadoria importada, salvo, reforçando, né? Para a gente não esquecer, ressaltando aí, se não tiver alguma isenção, né? Se tiver alguma isenção, aí é liberado, então, tá? A questão do ICMS, ok? Pois bem, critério espacial, coloquei critério espacial para você, tratando de mercadorias ou bens competentes para recolhimento do ICMS, o Estado ou o DF, onde se encontra o estabelecimento no momento da ocorrência do fatirador. Na importação de bens do exterior, é competente o Estado do estabelecimento onde ocorrer a entrada física do produto ou domicílio do adquirente, quando não se tratar de estabelecimento, né? E aqui no caso de consumidor, se for estabelecimento, o próprio estabelecimento empresarial. Aí lembrando que quando ocorrer então o desembaraço aduaneiro, né? Que é aquela operação que envolve, então, lá na fiscalização tributária, quando vem mercadorias de outra nação, de outro país, né? Está entrando aqui no território nacional, ok? A operação de serviço de transporte, o Estado Federal tem a iniciar a prestação de serviço de comunicação, já tratei com vocês, ok? Então, olha só, eu coloquei uma tabelinha para vocês, isso aí eu não vou cobrar em prova, mas é importante vocês entenderem, tá? Compreender. Isso ocorre muito na questão contábil, no cálculo, né? Cálculo técnico para fins de pagamento e recolhimento do ICMS, tá? Essa questão da tabelinha aí que eu coloquei para vocês, onde envolve alíquotas. Então, veja bem, o que é importante que eu quero que vocês entendam é que as alíquotas do ICMS, a base de cálculo é o preço da saída, né? Qual que é o valor? O preço da venda. Se eu vou vender uma mercadoria, que é o preço final, então vai incidir a alíquota. Mas qual que é a alíquota? Essa tabelinha eu coloquei para vocês aí, ó, de
Na lateral eu coloquei assim, tem lá a origem, na verdade nem eu coloquei, isso eu baixei na internet essa tabela. Então origem, aí lá em cima tem destino. O que é isso aí? Só para vocês entenderem que tem o estado de origem e o estado de destino. Tá? Essas alíquotas aí, vocês vão observarem, vocês observam que bem no centro, né? Bem na parte assim do centro dessa tabela, tem umas alíquotas, né? Uma numeração todinha, isso é alíquota, tá? Tem essa numeração que varia, né? Aí ela está até marcada aí com grifo aí de colorido, vermelho, preto, verde, ok? Isso é para vocês identificar melhor e entender que essas alíquotas centrais do centro dessa tabelinha são as alíquotas internas. Então, no ICMS, pessoal, o Estado tem a alíquota interna, ou seja, toda operação que envolve mercadoria, circulação de mercadoria dentro do próprio Estado, é aplicada a alíquota devida. No Estado de Goiás, é 17%. Então, se você cruzar aí, ó, pegar uma reguinha, um lápis, uma caneta e verificar, ó, Goiás e cruzar Goiás. Origem é onde está saindo a mercadoria. Destino é o comprador, é onde está chegando a mercadoria. Então, vamos pensar. Eu sou contribuinte aqui no estado de Goiás, moro aqui em Anápolis, tem uma loja aqui em Anápolis, certo? Eu vou comprar mercadoria em São Paulo. Então, essa operação que envolve dois contribuintes do ICMS, tá certo? Eu, contribuinte aqui no estado de Goiás, e o contribuinte que está me vendendo lá no estado de São Paulo, é uma operação de circulação de mercadoria entre estados diferentes. Sim, contribuintes que têm a sede, né, localizada em estados distintos. Então, isso envolve uma operação interestadual, ou seja, entre estados distintos. Tá? Então, aplica-se às alíquotas externas, é chamada de operações interestadual. Que alíquotas externas é essa? São essas alíquotas aí, ó, que varia de 12%, 7%, tá? Então, você depende de estado para estado. Então, origem, quero que vocês entendam só isso, ó. Origem é onde está localizada, então, a sede do contribuinte que está vendendo, onde está saindo a mercadoria. E destino é onde a mercadoria vai chegar, tá certo? Onde a mercadoria vai chegar, onde está o contribuinte que está comprando essa mercadoria, ok? Então, se o contribuinte está aqui em Anápolis, o outro contribuinte onde eu estou comprando mercadoria está em Goiânia, essa operação de circulação de mercadoria não é em estado distinto. Então, não aplica-se a alíquota interestadual. Aplica-se qual alíquota? As alíquotas internas. Qual que é a alíquota interna? Do estado de Goiás, porque dois contribuintes estão localizados dentro do mesmo estado. Então, você vai aplicar, se você fizer um cruzamento, ó, Goiás com Goiás, você vai ver bem no centro aí que está a alíquota 17%. Se vocês observarem, o Rio de Janeiro tem a alíquota de 20%, porque tem 18%, 19%, mais 1% lá de fundo. Ele faz uma composição do fundo lá para fim de recolhimento desse cálculo ICMS, tá? E aí varia. Então, os estados, que eu quero que vocês entendam isso, os estados têm competência para legislar sobre o ICMS dentro do próprio estado. Dentro do seu próprio estado. Agora, o importante nós sabemos que fora do estado não. Porque fora do estado, quem tem competência para regular, para controlar, né, essa questão da alíquotas externa, ou chamada alíquota também pela doutrina interestadual, é o próprio Senado Federal. Né? Salvo engano, a resolução 2289, então o Senado Federal ele tem essa competência, essa autonomia, às vezes nem utiliza dessa competência, autonomia, porque os estados já têm conhecimento disso, de regular. Porque imagina vocês se os estados tivessem competência de legislar sobre as alíquotas interestadual. Se da forma como se aplica essa alíquota, a legislação tributária com relação ao ICMS, gera guerra fiscal entre os estados, vocês imaginam se tivesse um controle dos estados com relação às alíquotas interestadual, né? Aí que virar uma guerra, aumentar mais ainda essa guerra fiscal. Estados competindo com o outro e dificultando o outro, né? E isso não seria legal e traria prejuízo para alguns estados a termos de arrecadação tributária do ICMS, até porque o ICMS, como eu já disse, é o que gera maior arrecadação para os cofres públicos dos estados. Então, o estado não quer perder o ICMS, né? Ok? Então, tem a alíquota que varia. A alíquota interna, regra geral, é essa que está aí no centro dessa tabelinha. Mas tem a alíquota que chega até 29%. Tá? Ok, pessoal? Então, para concluir esse mês, aí eu vou dar uma pausa, tá? E retomo novamente com outra gravação, outra aula nossa, complementar, só para a gente concluir o ITCMD. Hoje eu quero concluir o ITCMD, para na próxima aula a gente já entrar em posses municipais, beleza? Olha só. Então, pois bem, com relação ao ICMS é isso, tá bom?
eu falei para vocês sobre as alíquotas internas, que é a alíquota dentro das operações que envolvem, então, entre contribuintes do ICMS dentro do próprio Estado, e aí você tem alíquotas externas, que são as alíquotas interestadual, que é envolvida e que é aplicada sobre operações que envolvem contribuinte de Estado distinto. Né? Então, se você fizer um cruzamento aí, eu estou aqui em Goiás, né? Aí eu estou vendendo a mercadoria lá para o Mato Grosso. Qual que é a alíquota que vai aplicar? É só você fazer um cruzamento. A mercadoria origem é o vendedor. Então, o contribuinte que está vendendo está aqui em Goiás. Ele está vendendo para o comprador, que é o destino. O contribuinte está lá em Mato Grosso. Você faz um cruzamento, o Goiás com Mato Grosso, você vai ver que a alíquota aplicada é 12%. A maioria, então, dessas operações interestadual, vocês vão ver que é 12%. O que é diferenciado aqui são aquelas regiões de menos desenvolvimento econômico, né? Algumas regiões que são aplicam a alíquota diferenciada, algumas regiões, por exemplo, Nordeste, regiões do Norte, tá? Centro-Oeste também, tá? E o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único estado do Sudeste que está dentro dessas operações de alíquota menor, que varia de 7%, né? Então, ou seja, é para beneficiar esse estado com maior arrecadação, né? Se o contribuinte é de São Paulo, vai comprar mercadoria daqui, então você faz um cruzamento lá. Ele está aqui de São Paulo, né? Aí ele está comprando a mercadoria, aliás, ele vendeu a mercadoria para o contribuinte lá do estado de Goiás. É só você cruzar. A origem é o vendedor, São Paulo, está vendendo para o contribuinte lá no estado de Goiás. Você faz o cruzamento, você vai ver que a alíquota é 7%. Tá vendo? Então, isso beneficia o estado também de destino, né? Esses estados que, segundo o entendimento da próprio Senado Federal, e é verdade, na verdade, com relação ao desenvolvimento econômico, em relação à região Sudeste e Sul, que tem maior desenvolvimento econômico, né? Isso é fato, né? E por isso é uma forma de fomentar, vamos dizer assim, propiciar um maior desenvolvimento, maior arrecadação para esses estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, inclui do Sudeste somente o Espírito Santo, tá bom? Legal? Então tá ótimo. Eu coloquei para vocês, para concluir então, essa primeira parte da nossa aula, a emenda constitucional 87/2015 foi estabelecida pelo convênio 93/2015 do ICMS, o CONFAS, tá? O CONFAS é um Conselho Nacional da Fazenda, tá? Como eu falei para vocês, com relação que o Estado pode firmar convênio, tem que ser aprovado no CONFAS. O CONFAS, cada secretário da Fazenda, cada secretaria da Fazenda de cada Estado tem um representante dentro da CONFAS. Por isso que é para evitar a guerra fiscal. Esse convênio que concede benefícios, isenção fiscal, isso é tratado também dentro da CONFAS, tá? Então, olha só, foi criado justamente para isso a CONFAS, né? Para facilitar essa vida, vamos dizer assim, dos Estados com relação à concessão de benefício, controle e arrecadação do ICMS também, tá bom? Para concluir, então, a emenda constitucional 87/2015 trouxe uma situação dentro daquela operação de mercadorias e dentro da operação que envolve o e-comércio, o comércio eletrônico, né, compra de mercadoria, que outrora só beneficiava, tomar uma água aqui, só um minutinho, a garganta ficou seca. Essa emenda constitucional 87/2015, ela é interessante porque ela trouxe o quê? Uma possibilidade de beneficiar mais o estado de destino, porque anterior a 2015, só o estado de origem é beneficiado com essa arrecadação do ICMS. Então, o consumidor, na internet, comprar um notebook, né? Quem era beneficiado com a arrecadação do ICMS é o estado que estava vendendo para mim. O estado de Goiás, como eu não sou contribuinte, não ia vender, ele não pegava nenhuma fatia desse ICMS. Entendeu isso? Então, a emenda constitucional veio, essa 87/2015, né? E firmado por esse convênio 93/2015 da CONFAS, uma forma de forma gradual, né? De 2015, vocês podem observar nessa tabelinha que eu coloquei para vocês aí, ó, de forma gradual, uma forma de beneficiar a cada ano o estado de destino, chegando a partir de 2019, estabelecendo alíquotas 100%. Então, nas operações que envolvem o ICMS, então, essa arrecadação do que eu pago o ICMS fica para o estado de destino, ou seja, onde está localizado o comprador. Ele passa a ser o beneficiário dessa arrecadação tributária nas operações que envolvem o e-commerce, tá? Ok, pessoal? Então, muito bem, até daqui a pouco. Eu vou parar a gravação, retomo daqui a pouco com outro vídeo aula, tá? Um abraço, até mais.